Eliada nasce, Davi pega ela no colo. Vocês lembram da história de Davi que eu contei pela manhã, né? E tudo que aconteceu para ele dizer: Deus me ouviu. Agora vamos falar sobre Eliada. Quando Davi pega a meninazinha nos braços, que ele olha para ela e ele diz: sabe como vai ser o nome dessa menina? Aí o povo, todo mundo querendo saber para agradar o rei, aquela coisa, né? Aí o Davi pega a menina e diz assim: o nome dela será Eliada. Eliada significa Deus ouve, ou Deus me ouviu. Agora eu quero falar sobre Eliada. Eliada, a outra filha de Davi. Ele teve vários. Vamos falar sobre esses três. Talvez depois eu falo sobre outros. E Eliada nasce. Quando Eliada nasce, nesse caso aqui, a segunda filha de Davi, né? A menina dele que nasceu, a segunda menina dele que nasceu. Porque primeiro nasceu Samua, Sobabe, Natã, Salomão. Aí nasceu a Elisama, Eliada e Elifelete. Então hoje nós vamos falar sobre Eliada. Quando Eliada nasce, Davi pega ela no colo. Vocês lembram da história de Davi que eu contei pela manhã, né? E tudo que aconteceu para ele dizer: Deus me ouviu. Agora vamos falar sobre Eliada. Quando Davi pega a meninazinha nos braços, que ele olha para ela e ele diz: sabe como vai ser o nome dessa menina? Aí o povo, todo mundo querendo saber para agradar o rei, aquela coisa, né? Aí o Davi pega a menina e diz assim: o nome dela será Eliada. Eliada. Você que está aí, diga também: Eliada. Eliada. De vez em quando, Ponta Grossa no Paraná, é isso? Deus te abençoe, minha irmã Maria. Aí quando ele diz Eliada, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: o meu Deus conhece. Ou Deus conhece. Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda. Quando nasce a segunda filha de Davi, o que ele diz? Eliada. O nome da menina é Eliada. Eliada significa: o meu Deus conhece. Agora olha para mim, vamos entrar na palavra. Se o Espírito de Deus me der graça, eu creio que Ele vai dar. Tem muita gente que acha que te conhece, não é? Tem muita gente que olha para você e diz: eu conheço o Vilmar. Não. Com base em que eles dizem que me conhecem? Geralmente com base no meu passado. Com base no meu passado é que um ser humano diz que me conhece. Aí o diabo se mete, sabe, a querer nos conhecer com base no nosso presente ali. Ele junta aquilo tudo, tá, né? Com base no nosso passado, o diabo quer dizer que nos conhece. E as pessoas dizem que nos conhecem com base no nosso presente. Mas Deus nos conhece com base no nosso futuro. Com base no nosso futuro. Sabe, o olhar de Deus não é o olhar como de qualquer pessoa. Não é. Porque Deus é atemporal. Eu disse hoje pela manhã: Deus não está sujeito ao tempo. Ele criou o tempo. Ele criou o tempo. Ele criou esse sistema de horas e tudo aí, né? Dia e noite, melhor dizendo. Foi Ele que criou. O tempo foi Ele que criou. Ele é atemporal. Aí Deus é atemporal. O tempo não é sujeito a Ele. E Deus, segundo a Bíblia, conhece todas as coisas. Aquele dia eu preguei sobre Apocalipse. Vocês lembram? Parece que eu preguei uns 4 dias sobre Apocalipse. 4 a 5 dias sobre as cartas ali e tal. Vocês lembram, né? Vocês podem observar que Deus é revelação de Deus que foi dada a Jesus, não é? Revelação de Jesus que foi dada por Deus, e que depois Jesus entregou para o anjo entregou para João, e o João entregou a 7 pastores, e os pastores entregou a igreja. Não é assim? Pois é, naquelas 7 igrejas que foram endereçadas aos 7 anjos da igreja, que eram os 7 anjos da Ásia Menor, daquela igreja ali, sabe, a todas as 7 igrejas, Deus disse a mesma coisa: eu conheço as tuas obras. Em todas as 7 cartas, todas elas, Deus disse: eu conheço as tuas obras. Em todas elas, Ele disse: eu conheço, eu sei. Tá? Eu sei. Mas como nós
falando das filhas de Davi, vamos para o Salmo 139. Vamos para o Salmo 139. Eu quero ler o Salmo 139 com você até o versículo 16. Olha que coisa linda o Salmo 116. Salmo 139. Olha que coisa bonita, presta atenção. Olha por que o salmista colocou o nome na menina dele de Eliada. Deus conhece. Olha por quê. Não vou contar as batalhas de Davi, as unções de Davi, a primeira, a segunda e a terceira, como eu falei de manhã, porque eu já falei de manhã. Eu quero falar agora por que Davi colocou o nome da filha dele de Eliada. Vamos lá? Salmo 139. O Davi estava meio empolgado aquele dia. Eu acredito que ele tinha tido uma revelação de conhecimento. Sabe, aí ele começa o versículo primeiro. Olha como ele começa: Senhor, tu sondas e me conheces. Tu me sondas. Como é que é sondar? Se você está no mar, em alto mar, você quer saber a fundura? Antigamente pegava uma corda, ia soltando e tinha as metragens na cordinha. Quando chegava lá embaixo, o camarada olhava e dizia tantos metros. Era uma espécie de sonda de eletricista. É difícil de me explicar porque eu não estou. É uma espécie de fio, só que ele é um pouco resistente, ele é um pouco meio firme, e aí você enfia ela na tomada, ali no buraquinho da tomada, e aquela sonda ela sai caminhando pelas paredes, por dentro das paredes, como se fosse caminhando por dentro da veia do ser humano. Sonda é uma sonda que entra aqui, sabe, roda, vai sair lá na sala, entra aqui, vai sair do lado de fora, entra aqui, vai sair no andar de baixo. Sonda de eletricista é assim. Aí o salmista diz: tu me sondas. Está dizendo que Deus nos sonda. Deus, sabe, Ele entra no nosso ser e Ele sonda cada parte do nosso ser. Ele averigua cada parte do nosso ser. Ele estuda minuciosamente o ser criado por Ele, que Ele já conhece, já sabe, já entende, mas Ele nos sonda continuamente. Aí o Davi olha e diz assim: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, Senhor. Aleluia. Versículo 2, olha o que ele diz: tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Aí ele vai mais fundo, ele diz: de longe entendes o meu pensamento. Às vezes chega um crente na igreja, quem congrega comigo sabe como é, e eu estou lá em cima do altar, e eu fico olhando para a igreja o tempo inteirinho. E às vezes quando termina o culto, eu chamo uma pessoa e digo: por que é que você está triste? A pessoa diz: não, estou não. Pergunto segunda, terceira vez, a pessoa chora. Porque pelo semblante da pessoa, eu imagino, eu penso, eu estudo, eu analiso e eu tenho entendimento de alguma coisa. Quando alguém olha para você e diz assim: fulano, você está triste, não é? Fulano, você está abatido, fulano, você está alegre, rapaz, o que foi? Pois é, o salmista diz assim: de longe o Senhor entende o meu pensamento. Não é a feição que Deus olha simplesmente, Deus olha para o seu pensamento, e de longe Ele já conhece o seu pensamento. É por isso que Davi colocou o nome da menina dele de Eliada. Deus conhece. Aleluia. Versículo 3, olha o que Davi diz: cercas o meu andar. O que é cercar o meu andar? Aí ele diz: cercas o meu deitar. Aí ele diz: conhece todos os meus caminhos. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Jesus que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o Deus que com cordas de amor te laçou e te puxou para Ele. Esse é o Deus que morreu no Calvário para que você não precisasse pagar o preço pelos seus próprios pecados. Ele pagou por você. Amém? Esse é o Deus que te reconciliou com o Pai. Esse é o Deus que te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Esse é o Deus que conhece as tuas lágrimas antes dela brotar. Esse é o Deus que ama a tua vida e ama você.
cercas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Cerca. Vocês lembram quando o diabo chegou na presença de Deus e pediu para poder bagunçar com Jó? Primeiro Deus disse assim para ele: tu viu o meu servo Jó? Homem como ele não existe. É fiel, é reto, é íntegro, se desvia do mal. Homem como Jó, viu Satanás? Não tem. Tu viu ele, não viu? Porque Deus olhou lá do céu e viu Satanás rodando Jó. Aí Deus disse: tu viu ele? Eu sei que tu viu, infeliz. Pois é, homem como ele não existe, Jó. Lá é Satanás. Aí o que o diabo diz? Também tudo que ele tem, o Senhor cercou com uma sebe. Sebe é cerca. Ele diz: o Senhor cercou o Jó e tudo que ele tem. Ninguém pode tocar no Jó, ninguém pode mexer com ele, ninguém pode tocar no que é dele, ninguém pode tocar na família dele, ninguém pode tocar na saúde dele. E está escrito na Bíblia: quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Por que é que tu ainda tem medo? Fala, Eliada, Deus conhece. Me cerca com uma cerca. Cerca o meu deitar. Quando tu vai dormir, Deus cerca você. Tu está cercado. A Bíblia diz, eu vou dar uma ideia do que é a cerca. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao teu redor e te guarda. A Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Significa que Deus já falou com os anjos que ficam ao teu redor. Olha, anjo fulano, tá aí o Vilmar, tá aí a Aureli, tá aí a Elisângela, tá aí a Cláudia Ferreira, tá aí a Ana Campos, tá aí o Paulo Vitor, tá aí a Maria das Graças, tá aí a Vanusa, viu, anjo? Cerca ela, cerca eles, protege eles, porque Deus conhece. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aí ele diz: conhece todos os meus caminhos. Todos os meus caminhos Deus conhece. Para todo lado que eu vou, ele conhece tudo, ele sabe tudo, sabe? Meu Deus, é muito profundo isso. É muito profundo. Mas vamos para frente, porque tem um assunto lá na frente que eu estudei mais. Eu quero dar mais ênfase a ele. Versículo 4. Por que Davi colocou o nome da filha dele de Eliada? Deus conhece. Versículo 4: não havendo ainda palavra alguma na minha boca, na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Ele estava dizendo o seguinte: quando ainda nem palavra tem na minha boca, quando eu ainda não expressei o que eu quero, quando ainda eu estou pensando no que falar, o Senhor já conhece tudo. É por isso que está escrito lá no Novo Testamento que quando você vai orar, quando você vai pedir, quando você vai clamar, a Bíblia diz que Ele já sabe o que você precisa, Ele já sabe o que você vai pedir. Então é por isso que Davi colocou o nome na filha dele de Eliada. Deus conhece. Louvado seja Deus. Vamos para frente. Versículo de número 5. Olha que coisa bonita de Deus e do céu. Tu me cercastes por dentro, por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tem uma tradução que fala isso daqui de forma diferente. Dá a entender que Deus protegeu, fechou ele, e para todo lado que ele vira, para todo lado que ele vai, Deus está. E ele, para acabar de completar, ele coloca Deus coloca a mão dele sobre a cabeça do homem, sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. Ele fechou o homem aqui, pela direita, pela esquerda, de frente, atrás, por baixo. Aí ele vem por cima e coloca a mão dele. Pronto, está completo. É assim que Deus é assim que Deus faz, é assim que Deus opera. Ele conhece você de toda maneira, de toda forma e de todo jeito. Versículo 6. O Davi não aguenta. Ele não aguenta a revelação, o peso da revelação. Ele não aguenta o peso de saber como Deus é grande e como Deus conhece ele. Olha o que ele diz no versículo 6: tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto, tão grande, que eu não posso alcançar, que eu não posso atingir. É grande demais.
diante da grandeza dele. Ele disse: tal conhecimento, tal revelação, para mim é grande demais. Eu não posso suportar, eu não consigo alcançar, eu não consigo medir, eu não consigo compreender. Aí ele bota o nome da filha dele: o meu Deus conhece. Eliada. Aleluia. Versículo 7. Ele diz assim, depois dele dizer: eu não dou conta, é grande demais, é poderoso demais, sabe tudo, conhece tudo. Aí ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde? Para onde eu vou? Para onde eu vou, gente? Me fala. É o Davi falando. Ele diz: para onde eu fugiria da tua face? Como eu me esconderia do Senhor? Ele diz: se eu subir ao céu, sabe, se eu for lá para o céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao Sheol, ao inferno, lá no mundo dos mortos, o Senhor está lá também. Se eu for para a extremidade do mar, lá para as extremidades do mar, o Senhor está lá também. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho como fugir da sua presença, eu não tenho como me esconder do Senhor. Aleluia. Aí ele falou assim: se acontecesse de mim tomar as asas da alva, sabe, e habitar nas extremidades do mar, quem que vai me encontrar lá? O Senhor, porque o Senhor está lá. Até ali a tua mão me guiará. Ele está dizendo mais: se eu tentar fugir do Senhor, e eu tomar as asas da alva, e eu fugir para as extremidades do mar, a tua mão é que vai estar me guiando, é o Senhor que vai estar me levando. Venha por aqui, Vilma, venha. Você quer fugir de mim? Venha, 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 venha até onde você quer ir, vá, vá. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Davi diz assim: se eu disser que as trevas vai me esconder do Senhor, as trevas, a escuridão vai me esconder de Deus, então a noite será luz em minha volta. A noite deixa de ser noite. Aí ele explica por quê. Ele diz assim, ó: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aleluia. Não existe escuridão para Deus. Não tem essa questão de luz, noite, dia, noite, trevas, claridade. Para Deus não existe. Meu Deus, nosso Deus, Ele nos conhece, Ele conhece tudo. Tudo. Não adianta fugir de Deus. Aceita a vontade de Deus na tua vida. Deixa Deus mudar a tua história. Deixa Deus abençoar você. Deixa Deus transformar você. Deixa Ele transformar você. Por isso que Davi disse assim: o nome da minha filha será Eliada. O meu Deus conhece. Deus conhece. Pois é. Versículo de número 13. Olha, aqui começa a ficar sério. Muito sério. Ele diz assim, ó: pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Ele está dizendo que Deus possuiu Davi, possuiu as entranhas de Davi. Entranhas. Tem vez que você pega o que é, meu Deus, que a gente sempre usa essa expressão: não, está tudo entranhado aí. Quando você diz está tudo entranhado, está tudo misturado. É como se você pegar o café e o leite. Pegar o café e o leite. Aí você pega o café e o leite e despeja um dentro do outro. Aí ele se mistura, ele se entranha. Entendeu? Fica impossível, sabe, de tirar o leite do café. Entendeu? Está entranhado, está misturado de uma forma incomum. Aí o que acontece? O Davi disse assim: Deus se... O que ele diz? Vamos lá. Olha o que ele diz.
íntimo foi possuído por Deus. Você é importante para Deus. Você não é uma criatura comum. Você é único. De certa forma, Deus está entranhado dentro de cada um de nós. Eu acho que Davi estava falando daquele dia que Deus criou o homem do pó da terra. Aí foi nas narinas do homem e soprou do boneco, e o boneco se tornou a alma vivente. E ali Deus se entranhou. Aleluia. É por isso que o nosso espírito clama: Abba, Pai, Pai, Pai. É por isso que há uma guerra constante entre a nossa carne e o nosso espírito. É por isso que a Bíblia diz que Deus, o Espírito de Deus, a palavra, ela penetra até na divisa da alma e do espírito. Ela atravessa até as juntas e até a medula. Ela entra, ela penetra, ela sabe. Meu Deus do céu, é uma coisa fora do normal. Deus está entranhado em nós. Para de fugir de Deus. Deus não quer te bater. Deus não quer te matar. Deus não quer te quebrar. Deus não quer te moer. Deus quer te abençoar. Deus quer te curar. Deus quer te proteger. Deus quer te guardar. Deus quer te prosperar. Deus quer te salvar. Aí o Davi continua dizendo, ele diz assim, ó: cobriste-me ou formaste-me no ventre da minha mãe. Ele está dizendo que Deus foi formando Davi, formando ele. Quando se fala de formar Davi, formar o ser humano, o negócio fica sério, fica muito sério. Sabe, eu vi o Enéas, e ele era um cientista. Eu vi o Enéas dando uma aula para vários médicos há anos atrás. Há anos atrás, na época do Enéas, sabe, a condição de estudo era bem menor, a tecnologia era bem menor, e ele falou que em um cromossomo nós temos cerca, se fosse colocar em livros, informações para cerca de 4.000 livros de 500 páginas cada um, só em um cromossomo, só em um cromossomo. Isso é um negócio esquisito. É um negócio grande demais. É um negócio que dá medo quando você vai ler, quando você vai estudar. Sabe? É um negócio que dá medo. E em cada célula, ou em certas células do corpo, eu li num tratado científico falando que conforme a célula, ela tem centenas de cromossomos, uma célula apenas. Sabe quantas células aproximadamente um ser humano adulto tem? 60 trilhões de células. 60 trilhões de células. Claro que existem células somáticas e as reprodutivas são bem menos. É cerca só de 23 cromossomos em cada uma. Nas somáticas são cerca de 46. Mas se temos cerca de 60 trilhões de células, aí o Davi vem e diz aqui, ó: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Deus havia revelado para Davi um pouquinho do saber e do conhecimento dele, da forma que Davi havia sido criado. Pastor, mas Deus ia se dar o trabalho de revelar a Davi? Sim, Davi era um cientista, era um estudioso. Vocês podem observar que Deus, ele aparecia para Davi todas as noites e deu a planta do templo para Davi. Ele dormia, quando acordava no outro dia ele continuava sonhando de onde tinha parado, até ele fazer a planta desde o chão, desde os muros, sabe, desde a base, desde as paredes, os propiciatórios, sabe, todos os vasos, todos os utensílios, como seria o santo dos santos, tudo Deus revelou a Davi. É por isso que Davi diz: eu te louvarei, ó Deus, eu te louvarei, ó Deus, porque de um modo absoluto
assombroso. Assombroso. A ciência diz que nós temos 60 trilhões de células. Se nós temos 60 trilhões de células, e a ciência também diz que em cada célula que nós temos, nós temos uma fita de DNA de cerca de 1,70 m de comprimento. Então, se multiplicar esse 1,60 m vezes 60 trilhões, vai dar, sabe, meu Deus do céu, já falei sobre isso na igreja, dá para dar várias voltas no sistema solar inteirinho, dá para ir e voltar várias vezes, só o DNA humano que existe em você. E Deus quem fez, Deus quem construiu o DNA humano, foi Deus que construiu o seu genoma completo, foi Deus que construiu o seu cromossomo, foi Deus que analisou e fez tudo em você. Aleluia! A ciência diz que um cromossomo apenas tem cerca de 100 bilhões de neoclídeos. Eu não consigo falar porque eu não sou cientista. Cada um desses neoclídeos, que são cerca de 5 bilhões, tem dentro deles outros bilhões e bilhões de outras coisas, e essas outras coisas têm outros bilhões e outras coisas, outros bilhões, que a ciência não conseguiu estudar ainda. E Deus conhece tudo, Deus sabe tudo, meu Deus do céu, Deus conhece tudo. Sabe, a ciência não conseguiu mapear com toda eficácia o genoma humano, o DNA. Estão dizendo agora que só 8,2% do DNA humano é aproveitável. Significa que eles não conseguiram estudar mais do que 8,2%. Porque se eles tivessem estudado o resto, eles iriam entender que Deus não ia fazer um DNA tão complexo, tão difícil de ser estudado, tão complicado, tão bonito, tão íntimo, tão único, por nada. Significa que eles só conseguiram entender 8,2% do DNA humano. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aí o Davi olha e diz: o nome da minha filha será Deus Conhece. Deus conhece. Estou falando de nós. Estou falando de nós. Que é uma coisa aparentemente que você acha que não tem significado algum. Deus conhece tanto que Ele diz que conhece cada fio de cabelo que tem na sua cabeça.